Muito bem, essa é a nova certificação especialista em criação de e-books e livros com ChatGPT. Essa é a certificação que vai te ajudar a dominar todo o processo de criação, publicação e venda de e-books e livros utilizando o ChatGPT. Se você realmente tomar a decisão de levar o seu negócio digital, a sua prestação de serviço, o seu negócio para um próximo nível, ter e-books, ter livros, é algo que você precisa levar muito em consideração nesse exato momento. A razão é bem simples. Um e-book, ele te gera autoridade no seu mercado. Um e-book na sua área de atuação. Um e-book, ele te posiciona como um especialista, alguém que domina um determinado assunto. Um e-book, ele te dá um status de autor, ou seja, o e-book ele te causa esse impacto. Essa é a palavra certa, impacto. O e-book ou livro, ele tem o poder de causar impacto no seu mercado. Eu vou dar um exemplo prático de como isso aconteceu comigo, né? Eu devo muito do meu negócio hoje, eu devo muito de onde eu cheguei até agora ao e-book, a um livro, e eu vou explicar mais à frente o motivo. Mas o grande ponto aqui é quando você tem e-books, quando você tem livros associados ao seu nome, isso gera um divisor de águas no seu negócio. Então, dominar, ter e-books deve ser a sua grande meta agora. Combinado? Vamos lá. Primeiro, uma coisa importante quando falamos sobre ter livros é promessa. Existem alguns tipos de promessa. Existem alguns tipos de promessas que você precisa levar em consideração na hora de escrever o seu livro ou e-book, né? Eu trouxe aqui algumas para gente detalhar. Por exemplo, como conseguir A mesmo sem B. Aqui é um tipo de promessa quando você tem uma objeção, quando você tem uma objeção muito clara no seu mercado. Quando você tem ali uma objeção muito clara, algo que as pessoas já comumente já falam sobre aquilo, então você pode ter um livro que tenha essa promessa. Como conseguir meta, mesmo sem precisar de objeção. Essa objeção clara. Então, esse é um tipo de promessa que você pode usar no seu livro. Promessa número 2, o manual de X passos, por exemplo, para conseguir uma meta. Ou seja, é quando você usa a pegada de manual. Sendo mais específico, quando você está simplificando algo para a sua audiência. Aqui a grande ideia é você simplificar algo, é você dar um passo a passo prático, algo ali tangível, né? Algo ali checklist. É quando você quer simplificar a vida da sua audiência com o seu livro. Então, esse é outro tipo de promessa que você pode usar para o seu livro. Promessa número 3, quando você usa o método, dois pontos, como conseguir um e dois, né? Que você usa, você tem um nome, você usa o termo método, você tem o nome do seu método, né? Então você fica ali estampado o seu método, né? E você complementa com dois grandes benefícios. Como conseguir um e dois. Esse também é um tipo de promessa que você pode usar. Existe um tipo de promessa também, que é um novo termo, quando você traz algo novo, quando você cria um novo termo no mercado já existente, né? Por exemplo, aqui a grande ideia é trazer um novo olhar sobre um assunto muito conhecido. Então, aqui é quando você traz um novo olhar de algo. Você cria um termo para aquilo. Por exemplo, existe um termo que eu acho muito legal no mundo da copy, quando você, que é quando você fala sobre a copy visual. Por exemplo, é quando você escreve a sua copy, quando você tem ali elementos visuais que você que você adiciona ali na sua copy e que
facilitam não somente a leitura, mas também o processo de persuasão. Ou seja, existe esse termo, copy visual. Poucas pessoas falam disso, é um termo que eu posso se apropriar e começar a vender isso. Cara, copy não é só escrever bem, mas é o impacto visual que ela causa. Sem isso, você não tem ali uma conversão forte. Você perde em conversão, você perde em performance, você perde em leitura. Enfim, existe algo que você precisa trabalhar na sua copy. Não somente as técnicas, mas a copy visual, mas o layout, a maneira que você vai escrever ali. Negrito, sublinhado, as imagens, como é que vai usar, como é que não vai. Então tem todo uma orquestra visual na hora de escrever uma copy. Ou seja, um assunto conhecido copy, eu trouxe ali um novo termo para isso, que poucas pessoas estão vendo ali, né? Beleza, a layout e tal, a maneira de escrever a copy, a galera fala, mas você trazer esse termo, esse novo olhar e fortalecer isso, é a coisa que ninguém tá vendo. Então, esse é um tipo de promessa que você pode usar para o seu livro também. Um novo termo e o guia para, por exemplo, o guia para conseguir 1, 2, 3, 4. Então, esse é um tipo de promessa, é outro tipo de promessa que você pode usar para o seu livro. Existem outros tipos, outros que os principais para você, mas ó, um exemplo prático desse novo termo é esse livro que eu ajudei a escrever, é o Dívida Zero, o Guia Definitivo da Independência Financeira. Dívida Zero é um termo que esse cliente criou, né, o Caê Galvão. Ele criou esse termo dívida zero. Talvez ele não criou, mas ele se apropriou do termo dívida zero. É um termo muito usado. Ele foi a pessoa que fortaleceu esse termo, ou seja, ele trouxe esse olhar, esse novo olhar, cara, dívida zero, você precisa viver sem dívidas. Existe uma maneira de você zerar suas dívidas, existe um caminho, existe um passo a passo, existem 8 passos para isso. E ele chamou isso de dívida zero. Tanto que isso virou quase que uma comunidade, a comunidade dos dívidas zeros, né? Ele tem isso muito forte em termos de comunidade. Então, esse é um exemplo. Dívida Zero, o guia definitivo da independência financeira, né? Ó, então, esse é um dos livros que eu ajudei a escrever. Existem outros aqui, ó. Então, esse é um exemplo desse tipo de promessa. Um novo termo e o guia para. Então, você pode usar também esse tipo de promessa para o seu livro ou seu e-book. Quais são os tipos de e-books que você pode ter? Existem aqui, eu separei 3 tipos de e-books que você pode escrever. Você pode escrever um livro e-book quando você quer falar sobre novidades, ou seja, quando você quer trazer algo novo para o seu mercado. E esse algo novo não precisa ser algo totalmente diferente, tá? Pode ser exatamente isso aqui, ó. Um novo olhar sobre um assunto muito conhecido. Você tem ali um assunto conhecido, um assunto onde as pessoas já falam, já é algo comum, e você traz um novo olhar, um olhar levemente diferente daquilo. Então, isso pode entrar como algo novo. Existe um livro quando você fala, você traz processos, né? Que é o livro onde você vai facilitar a vida dos leitores. Você vai trazer o passo a passo. Aqui entra o manual, entra o checklist, entra os passos, o checklist de X passos, o manual de X passos para conseguir uma meta X. E existem os modelos, né? Que o modelo é quando você tem um método, você já tem um método bem consolidado, bem estruturado, e as pessoas vão modelar você, né? Você tem ali um padrão e você quer explicar aquele padrão para as pessoas. Você quer que as pessoas sigam aquele padrão, aquele modelo, aquele método. Então, existem esses 3 tipos de livros que você pode escrever. E é exatamente esses bastidores que você vai aprender na nossa certificação especialista em vendas, em criação de e-books e livros com ChatGPT. Não somente isso, né? Você vai ter uma parte também onde a gente vai falar sobre as técnicas para livros. Você vai receber ali um material com muitas técnicas de escrita para você usar nos seus parágrafos, para você usar nos seus títulos. Ou seja, essa é uma parte onde vai enriquecer o seu e-book, o seu livro. São as técnicas de escritas, né, para você adicionar ali no seu livro. E também você vai ter a parte de fazer tudo isso com a ajuda e o auxílio da inteligência artificial no processo de escrita. Ou seja, é uma certificação completa.
completaça, uma certificação completa nesse sentido, de criar e-books com a utilização do chat GPT. Você vai entender como criar as promessas, você vai entender como escolher a promessa ideal para o seu livro, você vai entender qual o melhor tipo de e-book, o melhor tipo de livro eu posso escrever agora. Então, todos esses bastidores você irá aprender na nossa certificação especialista em criação de e-books e livros com o Chat GPT. Nesse exato momento, a certificação está com valor super especial, valor onde não vai ser um problema para ninguém tomar essa decisão. Então, se você quer garantir a sua vaga, clica no botão abaixo e garante a sua vaga para em breve estarmos juntos e você dominar todo o processo de criação, publicação e venda, de ponta a ponta, etapa por etapa, da criação, publicação e venda do seu e-book e livro utilizando o Chat GPT. Se você já garantiu sua vaga, desejo meus parabéns. E se você ainda não garantiu sua vaga, essa é o grande momento de você garantir o valor promocional que vai subir em breve. Combinado? Clica no botão abaixo e se vemos na próxima aula da nossa certificação. Beleza? Grande abraço. Vou ficando por aqui. Fui!